Gideon já foi considerado o cara mais forte de todo o reino, vivendo num mundo onde a única maneira de ficar mais poderoso é, bem, eliminando os outros. Mas adivinha? O pessoal do grupo de heróis chutou ele pra fora porque acharam que ele era fraco demais. Apesar de ser clichê pra caramba, Gideon não é um protagonista merdinha. Então mandou todo mundo enfiar o grupo no rabo e decidiu virar farmacêutico e se mudou pro interior. Foi lá que cruzou com uma garota com atributos generosos e disposta a fazer de tudo pra ficar grudada nele. E você já sabe no que isso deu, né? Um dia, um cara aparece na porta desesperado implorando pro Red, que é como Gideon se chama agora, salvar uma criança que tá morrendo. Red sai correndo até o quarto e vê que a situação tá crítica mesmo. O remédio necessário não existe na cidade, mas ele sabe exatamente onde achar. Só que pra isso vai ter que sair da zona segura e arriscar o pescoço. No segundo que Red passa dos portões da cidade, ele ativa a super velocidade dele e... Olha, essa cena de parkour insana, mano! O maluco atravessa uma floresta pegando fogo só pra conseguir as tais agulhas de sangue que vão curar a criança. Mas óbvio que não ia ser fácil. Aparece um urso gigante querendo transformar ele em lanche. Red simplesmente pula, corta o bicho ao meio e já era. Fim da ameaça. Uns aventureiros de outro grupo acham a carcaça e um deles reconhece esse estilo de espada. Red volta com o remédio e salva a vida da criança. O médico agradece do fundo do coração por Red ser um aventureiro tão corajoso e diz que tá louco pra comprar medicamentos dele. Afinal, Red é o único farmacêutico viajante da região inteira. 4 meses depois, a heroína Rich entra numa loja qualquer e ouve um burburinho sobre uma festa rolando. Ela pergunta qual a ocasião, e a moça conta que Red tá dando uma festança. Ele é um especialista em coleta de ervas e tá comemorando a abertura da botica dele. Rich fica com aquela cara de... interessante. No dia seguinte, Rich entra na botica e... reconhece o cara na hora! Gideon também bate o olho e lembra quem ela é. Os dois começam a jantar juntos, e Gideon se toca que ela é literalmente uma princesa de outra nação. Rich pergunta por que diabos ele escolheu o nome Red, já que Red e Reed são bem parecidos. Ele confessa que não conseguiu pensar em nada melhor, então meio que copiou do nome dela. Rich fica toda derretida, sabendo que ele ainda pensa nela. Ele conta que foi expulso do grupo de heróis e ela fica chocadíssima. Porque, convenhamos, ele era literalmente o único que mantinha aquele bando de desajustados funcionando. Eles começam a relembrar os velhos tempos, e Rich se lembra de quando perdeu todos os membros do grupo dela, chorando pela perda deles. Gideon pergunta se ela tá com fome, e ela responde que tá morrendo de fome. Ele diz que vai preparar algo bem especial pra ela. Aí ela solta a bomba, pergunta se pode trabalhar com ele. Isso pega Gideon de surpresa total. Ela fala que botica do Red e da Rich tem uma sonoridade incrível. Ele responde que não tem como pagar ela, porque praticamente não tem clientes. Mas ela insiste que vai cuidar da loja enquanto ele sai pra coletar ervas. Ela garante que o negócio vai decolar e pergunta se ele faz alguma coisa especial. Ele mostra uma poção multiplicadora, mas ela chama ele de idiota porque aquilo poderia quebrar a economia inteira. Ela até acha engraçado que ele pode ser meio burro às vezes, porque sempre achou que ele era aquele cara multitalentoso, super calmo, que nunca errava nada. Isso fazia ela se sentir distante dele. Agora ela tá feliz de conhecer esse lado dele. Ele mostra uns analgésicos que não viciam, e ela elogia a inteligência dele nisso. Red diz que ela pode aparecer quando quiser, que não vai poder pagar muito, mas que ia adorar a ajuda dela. Ela responde com aquela confiança toda. Eles nunca vão se separar. Depois eles comem uma comida maravilhosa juntos. E Rich tá amando. Ela diz que vai comer a comida dele todo dia, e Red pensa que cozinhar vai ficar muito mais divertido agora. Rich comenta que vão construir uma banheira e que ela vai pagar. Red diz que não quer que ela gaste tanto com ele, mas ela insiste que não se importa porque vai usar também. Isso deixa ele meio confuso. Mas ela continua dizendo que também vai comprar outra cama amanhã. Red fala que parece que ela tá se mudando pra lá. E ela responde: porque eu vou mesmo! Achei que tinha deixado isso claro. Sensacional! No dia seguinte, ele acorda no chão e olha pro lado pra ver... Bem, digamos que tem uns ovos bem interessantes esperando ele pro café da manhã. Ele pergunta se ela dormiu bem e ela confessa que não estava acostumada, então não dormiu muito bem. Ele diz que conseguiu a cama quase de graça, mas ela esclarece que não é por isso que teve dificuldade pra dormir. Red prepara uma refeição deliciosa pra ela e vão sair pra comprar uma cama pra ela dormir, com ele. Ela fala que só vai querer um salário bem baratinho, e ele acha razoável já que ela vai morar com ele de qualquer jeito. Aí ele cai a ficha que é um salário muito baixo pra alguém do nível dela, e percebe que ela já tinha planejado morar com ele desde o começo, por isso não quer cobrar muito. Ele agradece e ela fica meio sem entender o porquê. Eles entram na loja de colchões e o dono, um goblin chamado Gonzi, fica pasmo vendo Red ali com ela. Rich conta que se mudou com Red e tá ali pra comprar um colchão. O goblin fica sem palavras de tão assustado. Aí ele começa a ser super gentil com Rich, e Red comenta que ele não foi tão gentil assim da última vez.
Gonzi responde que é porque Red ficou petinchando por 30 minutos pelo colchão mais barato da loja. Rich diz que quer uma cama de casal, mas Red insiste numa de solteiro. Gonzi chama ele de frouxo e Rich chama ele de covarde. A cama vai ser entregue em breve. Rich comenta que adorou a loja do Gonzi e Red explica que é porque ele tem a bênção de artesão no nível máximo. Red aproveita para explicar que todo mundo recebe uma bênção ao nascer e só consegue evoluir ela de um jeito, batalhando e derrotando alguém que tenha uma bênção. Ele vê umas crianças brigando e uma delas tenta jogar uma pedra nele. Red manda o moleque cair fora e agir com mais maturidade para a idade dele. As crianças saem correndo e Red pergunta se Tanta tá bem. Tanta conta pro amigo que Red é um aventureiro conhecido dele. Rich chega e Tanta pergunta por que eles estão juntos. Ela responde que começaram a morar juntos recentemente. Eles vão juntos aprovar o novo analgésico, mas o diretor diz que chegaram na pior hora possível, porque o analgésico anterior tá se espalhando no mercado negro e sendo usado errado. Mas ele diz que vai aprovar pessoalmente o analgésico da Hit. Isso deixa os dois super felizes. Hit conta que tá feliz de poder ajudar ele e que faria qualquer coisa por ele. E aí ela puxa o braço dele bem perto. Chegam em casa e percebem que precisam de um remédio campeão pra botica decolar de verdade, porque vai demorar muito pro boca a boca espalhar sobre o analgésico. Comem uma comida maravilhosa juntos, e tem uma ideia, nunca existiu uma botica que serve comida. Red pega um suplemento nutricional, mistura com geleia de maçã e começa a fazer uns biscoitos. Assa tudo e experimentam. Ficou uma delícia. No dia seguinte, Rich tá oferecendo amostras pra todo mundo, dizendo que curam resfriados. O pessoal fica surpreso. Uma mãe entra dizendo que ouviu falar que essa farmácia oferece remédio e biscoito, e que o filho dela não aguenta o gosto de remédio. Red oferece uma amostra, ela experimenta e ama. Antes que percebam, a loja tá lotada, e vendem todos os biscoitos medicinais. Eles batem palmas celebrando. Red pega ela pela cintura e levanta ela no ar. Hit fica radiante, e começam a comemorar juntos. Ela diz que tá feliz de poder ajudar, e Red garante que nunca vai esquecer nenhuma palavra que ela diz. Enquanto isso, o grupo de heróis que expulsou Red tá se lascando todo no meio do deserto. O grandão tá pistola com todo o tempo que perderam. Ele desabafa que tá furioso por terem se livrado do Red, porque quando o Red tava com eles, nunca passaram por perrengue. O cara diz que vai abandonar o grupo porque é inútil sem Red e que expulsar ele foi o maior erro de todos. A heroína divina, que por acaso é a irmã do Red, sai da barraca. O grandão diz que quer procurar Red, e ela simplesmente responde. Então vai lá e procura. No dia seguinte, Red acorda com mais ovos gostosos esperando ele no café da manhã. Dessa vez ele quer colocar a linguiça e o bacon bem nos ovos. Ele tá agradecido por estar vivendo essa vida com ela, ao invés de um futuro cheio de carnificina. Um cara entra na loja e Red pergunta que remédio ele tá procurando. O sujeito responde que quer saber a verdade sobre o urso que viu. Ele sabe que o ferimento veio de uma lâmina cega, igualzinha à lâmina cega do Red. Ele ameaça Red de novo, e Red nega que foi ele. O cara encosta uma faca na cabeça do Red, mas aí Rich entra, destruindo a espada dele e arrebentando o maluco. Red para ela, e Hit avisa que pode matar ele por ter apontado uma espada pro Red. Red explica que o cara só tava convidando ele pro grupo, e manda o sujeito cair fora. Ele sai correndo feito barata tonta. Hit pergunta se Red tá bem. Ela fica preocupada porque ele não se defendeu, mas Red garante que sabia que o soldado ia parar no último segundo. Red ainda fala pra ela ter mais cuidado com a comida porque poderia ter desperdiçado. Eles têm outro jantar maravilhoso juntos e ficam felizes por terem começado a morar juntos. Hit lembra que ainda precisam de uma banheira e que adoraria ter uma banheira grande o suficiente pros dois. Ele pergunta se ela quer ir pra sauna enquanto isso, e ela responde que adoraria. No dia seguinte na sauna, rola uma competição insana entre os homens. Red tá confuso sobre como isso virou um teste de resistência. Gonzi comenta que ele deveria ter comprado a cama de casal ao invés da de solteiro, e Red pensa que eles deviam cuidar da própria vida. Começam a zoar ele por ser tão frouxo, mas ele estoura e manda eles cuidarem da vida deles. Isso assusta todo mundo, e eles ficam quietinhos. Gonzi começa a fraquejar e diz que tá calor pra caramba. Aí se corrige dizendo que os verões são quentes demais e que os cidadãos ficam só deitados dormindo porque são preguiçosos. Continuam se provocando, e Red se levanta revelando seu físico masculino. Ele esquenta a sauna ainda mais e Gonzi finalmente cai. Percebem que não tem nenhum outro cliente ali, e o velho conta que tem uma sauna nova e cara por perto, e todo mundo tá indo pra lá. Tentam animar ele comprando bebidas. Hit vê isso e ama ver pessoas se ajudando. Em casa, pensam num jeito de salvar a sauna dele. Perguntam se Red tem alguma ideia, e Red começa a pensar. Tanta comenta que o chá tá com um cheiro incrível, e Red tem uma ideia. Volta pra sauna e mostra que trouxe um sachê de ervas. Explica que é um saquinho cheio de ervas que pode ir na sauna, curar as pessoas e deixar um cheiro maravilhoso. Diz que se funcionar bem, vai fornecer um suprimento constante. Colocam na sauna,
E o velho percebe que isso pode mantê-lo no negócio, porque as casas de banho grandes não têm isso. Ficam felizes de poder ajudar e ele oferece um banho grátis como agradecimento. As garotas então decidem entrar para começar a desenvolver. Bem, vocês sabem. Dizem que estão ali porque queriam compartilhar a sauna com ele. Red pergunta por que os atributos dela estão todos à mostra. E Nao, que é casada, diz que o marido dela não precisa saber. É o mundo cruel em que vivemos. Red começa a sair, mas Rich manda ele ficar. Nao diz que um homem de verdade aceitaria a oferta. Agora Nao senta e ri dos dois ficando ali sentados, vermelhos, um do lado do outro. Nao comenta que Red é um dos melhores homens que Rich poderia escolher e Red tá pronto pra morrer de calor. Ele não entende como mulheres aguentam todo esse calor. Rich empurra seus atributos contra ele e ele finalmente desfalece. A batalha masculina volta com tudo. Elogiam Red pela ideia, mas Gonzi tá começando a desmoronar. Nao entra e Gonzi cai. Voltam pra casa felizes que os clientes dele estão retornando. Rich tá surpresa de achar coisas assim tão gratificantes. Nao e o marido acenam pra eles, e Rich comenta que acha a família deles adorável. Na volta, ela conta que comprou hidromel pro Red outro dia, porque no país dela, os casais tiravam um mês de folga do trabalho quando se casavam e bebiam hidromel juntos. Quando lembrou disso, sentiu vontade de beber hidromel com ele. Red e ela decidem voltar pra casa. No dia seguinte, um grupo de homens ameaçadores aparece na porta. Dizem que querem falar com Rich. Red responde que conhece ela bem o suficiente pra responder por ela, e que vão ter que esperar se quiserem falar com ela. O cara diz que Red é ousado por fazê-los esperar, mas que vão esperar. Red conta pra Rich sobre o pessoal esperando, mas ela diz que vai fazer eles esperarem ainda mais. Eventualmente, ela sai pra encontrá-los, e um homem entra na loja. Red reconhece ele da guilda de ladrões. O cara oferece uma moeda élfica, que vale 1 milhão na moeda do Red, em troca dele cortar laços com Rich. Red responde que é barato demais, e que nem bilhões seriam suficientes pra ele desistir de ficar com Rich. Explica que sabe que os ladrões estão tentando comprar ele com essa moeda porque Rich vale muito mais que isso pra eles. Os velhos perguntam pra Rich qual é o problema, mas ela diz que se aposentou dessa vida terrível e que só quer ficar com Red. Vai deixar a cidade com ele se continuarem enchendo o saco do Red, porque eles têm um contrato vitalício juntos. Red escuta isso e diz que tá feliz que ela falou isso por ele. Pede a mão dela, ela oferece, e ele dá um presente dizendo que é um adiantamento pela vida deles juntos. Ela vê que tem uma gema de âmbar e que pode ter entendido errado. Ele diz que vai conseguir algo melhor e pergunta qual é a pedra preciosa favorita dela. Ela responde que amaria qualquer coisa que ele conseguisse pra ela. Red tá feliz que ela finalmente tem a chance de ficar com alguém que ama. Ela se lembra dos tempos em que costumavam aventurar juntos. E como tinha uma elfa que era amigável com Red. Andavam por aí, e Rich ficava com ciúmes disso. Red perguntava se ela estava bem, mas ela dizia pra não se preocupar porque não precisava que ele se preocupasse. Ele respondia que ela tinha razão, e isso deixava ela chateada. A garota elfa, Yarandrala, disse que tinha um lago mais à frente e que deviam tomar banho lá. Corpo d'água? Vocês sabem o que isso significa. Atributos, mais atributos e até atributos élficos. Yarandrala disse pra Rich tentar não ficar brava com Gideon quando tivesse ciúmes e que deveria mostrar que amava ele mais ainda. Rich perguntou se ela também estava apaixonada por Gideon, mas Yarandrala disse que não pode se apaixonar por humanos porque eles morrem antes dela. Confortou Rich dizendo que não ia roubar o homem dela. Rich se lembra de partir de Gideon, de ter que ficar pra trás pra proteger a nação dela, mas tendo que se separar do homem que ama. Porém, agora ela tá com ele de novo e feliz por ter essa oportunidade. No dia seguinte, Red entra e vê um homem desmaiado com uma substância no chão. Diz pro médico dar um certo antídoto e explica que desenvolveu a habilidade de primeiros socorros até a maestria. Levam o cara de volta pra clínica e tratam dele. O médico explica que isso é de um narcótico que foi aprovado recentemente e que tá matando as pessoas. Agradece Red pelo trabalho rápido salvando o cara e pede um suprimento maior do antídoto. Red volta pra casa e Rich tá com fome. Ela diz que adoraria que ele fizesse uma omelete e ele faz uma que ela devora. Ela comenta que a comida tá gostosa e quentinha, igualzinha a ela. E se eu fosse Red, ia querer comer a comida dela. Quis dizer comida mesmo. Ele diz que quer levá-la pro rio pra um churrasco. Vão em Dracos e começam a correr até o rio. Resfriam bebidas no rio, Red arma uma barraca e ela começa a desenvolver. Vocês sabem, ela pede pra ele olhar pra ela, e ele aprecia a vista. Entram na água e começam a se respingar. Sentam e relaxam um do lado do outro, e ele percebe que não tem nada pra falar pra ela. Começam a rir porque tá tudo meio constrangedor, e Red acha que ela já estaria acostumada com esse tipo de coisa. Ela acha que ele tá chamando ela de experiente, mas ele explica que achava que ela era bem direta quando chegou na botica. Ela confessa que ficou preocupada que ele tivesse esquecido dela ou fosse rejeitá-la. Ela abraça ele e diz pra aproveitar o momento, aí se inclina e beija ele, dizendo que gostaria de avançar o relacionamento deles.
À noite, a cama de casal finalmente chegou, e os atributos estão prestes a se desenvolver pro extremo absoluto. Red entra na cama, abraça ela, e ela ouve o coração dele batendo. Ela beija ele e começa a desenvolver atributos. Ele diz que gosta das mãos dela e a beija. E pela primeira vez em todo o anime, o protagonista masculino tá prestes a desenvolver atributos. Red diz que deviam esperar pra fazer isso outro dia, já que Ao ainda tá ali com eles, e concordam em esperar e adormecem. Uma tempestade ruge lá fora, e Red e Rich bebem leite quente com mel. O médico vem batendo na porta e vê que Ao tá sangrando. Red trata ele e Ao acorda gritando que alguém tava prestes a matar os pais dele com um machado. Red corre até a casa deles e vê que os dois estão vivos, mas inconscientes por trauma contuso. Red sabe que esse ataque vai levar a muito mais problema, porque Ademi, que é filho do líder da cidade, desapareceu, e os cidadãos acham que o governo tá encobrindo. Encontram o líder da cidade, e Tanta tá esperando lá ileso porque estava sendo interrogado. O líder se desculpa pela forma como questionaram Tanta, mas diz que era necessário. Explica que não encontrou razão para acreditar que Ademi estava envolvido, mas Red diz que pode ter sido causado pela substância que tá circulando. O homem grita, refutando que existe qualquer possibilidade do filho dele fazer uma coisa dessas, e decidem ir embora. Na botica, um homem estranho se aproxima de Ao. Mais tarde, naquela noite, Ao conta sobre o encontro e como recebeu uma espada estranha, mas não sabe se quer se tornar um herói como Rich ou se foi influenciado pela bênção dele. Red diz pra ele ouvir a lâmina e escutar o que ela pede pra ele fazer. Enquanto isso, Hit derruba um homem do topo de um prédio e pisa nele. O cara tem uma bela visão dos atributos dela, e então explode, deixando uma substância verde por todo o lugar. 3 bandidos vêm atacá-la, e ela percebe que não pode sacar a espada. Um homem estranho aparece defendendo ela, e se revela ser Danan. Ela se cura, e mais importante, cura seus atributos, porque isso é metade do show. Danan diz que veio procurar Gideon, e revela que esses bandidos são na verdade demônios rastreadores. Conta que quer a ajuda deles para limpar a cidade, mas não quer que Gideon saiba da presença dele. Ele sorri de um jeito cínico. Red chega em casa e senta no Gideon, quer dizer, com o Gideon, e ele começa a... Bem, isso não faz parte do show. Hit diz que quer tomar banho com ele para relaxar. Ele responde que vão poder tomar banho juntos em breve, mas primeiro quer mostrar a espada que Ao conseguiu. Ela inspeciona com a habilidade mágica dela e diz que parece uma espada comum, mas tem um feitiço de localização que pode dizer para quem fez a espada a localização de quem tá usando. Red acha isso suspeito e fica imaginando por que fariam isso. Hit abraça Red dizendo que tá preocupada e não sabe por quanto tempo podem viver juntos em paz. Ele garante que vão continuar vivendo juntos para sempre. Ela beija ele no rosto dizendo que deseja estar com ele eternamente também. De manhã, Rich anda pela cidade com um manto e vai para um beco onde fica presa por homens que acham que ela é Ao. Pedem para ela ir com eles até o líder dos ladrões. Mas ela se revela e conta que usou o feitiço de localização da espada contra eles. Começa a atacar usando acrobacias superiores para pular neles e nocautear todo mundo. O último homem se transforma num demônio machado e começa a avançar contra ela. Enquanto isso, na botica, o cara mal intencionado aparece de novo. Diz que na verdade prenderam Hit, que eles estão um passo à frente. Um homem encapuzado aparece e impede Ao de lutar. Jogam Ao na frente do mestre da guilda de ladrões e ele conta que é ele quem tá por trás de tudo isso. Foi ele que inundou o mercado com a substância que faz as pessoas enlouquecerem, porque é feita da bênção do diabo. Explica que a bênção permite escolher uma nova bênção, mudando a vida inteira ao invés de viver uma vida miserável, determinada contra a vontade pela bênção deles. Revela a Ademi, e o líder conta que isso tudo era parte do plano. O líder cumprimenta a multidão dizendo que ouviu a reclamação do povo, que queriam justiça por quem machucou os pais de Ao. Diz que exigiu justiça e foi pessoalmente capturar Ademi, filho do líder da cidade. Então conta que vai ajudar eles a trazer justiça para viver uma vida melhor. E traz Ademi para fora. Colocam Ademi no chão e entregam uma lâmina. O líder diz que a cabeça de Ademi vai trazer uma revolução que mudará o mundo. Ao tá confuso porque Ademi foi forçado a machucar os pais dele contra a própria vontade por causa da guilda de ladrões. Continua convencendo Ao que Ademi é o inimigo dele, e Ao se prepara para cortar ele. Mas olha pra espada, levanta a arma, mas corta as cordas de Ademi. Ao diz que a espada dele não quer cortar Ademi, e que vai ser ele quem decide quem matar. O cara mal intencionado revela um machado, e Ademi começa a perder o controle, porque a bênção do diabo causa um impulso de matar sempre que vê um machado. Mas Red aparece, do nada, e para Ademi. Diz que eles nunca estiveram um passo à frente dele e de Hit. Ao se agarra nele, Red ativa maestria em acrobacias e não sofre nenhum dano de queda. Albert se aproxima dele e parece estar do lado dos ladrões. Prepara a arma em velocidade máxima, mas Red desvia e apara os ataques. Albert percebe que Red é de um rank muito superior.
Albert revela que também fez um contrato com o demônio para tornar a vida dele como o herói mais empolgante para lutar contra o Lorde Demônio. Pede pro Red se juntar a ele para se tornar o campeão mais forte, mas Red diz que não tem interesse nisso. Os guardas da cidade começam a cercar eles, revelando que isso era parte da armadilha do Red. Albert corre em velocidade máxima em direção a Red. Red diz que ser herói é mais que força física, e que desejava que Albert pudesse ter sido o herói desta cidade. Ninguém queria ser herói mais que Albert, e ele teria sido o melhor herói para essa cidade se não tivesse cedido aos desejos. Al vai contar para os cidadãos que perdoou Ademi porque ele só estava sendo controlado. Conta que perdoou Ademi e que todo mundo deve ir para casa. Os cidadãos percebem que se Al conseguiu perdoar Ademi, ninguém mais tem razão para lutar. Um homem estranho se aproxima do líder dos ladrões e faz ele revelar a verdadeira identidade. Então vai enfrentar Ruth dizendo que tem um jeito dela derrotar o Lorde Demônio. E mostra a bênção do demônio. Explica que ela reduz a bênção atual dela, permitindo evoluir mais rápido e depois restaura o nível. Isso empolga ela porque acha que finalmente pode usar isso para ver o irmão. Enquanto isso, Rich e Red pensam num jeito de fazer mais dinheiro na botica. Rich conta sobre os aquecedores de mão que costumavam usar na cidade dela. Com o frio chegando, Red sai distribuindo aquecedores de mão de graça como amostras. No fim da noite, ele encontra a senhorita com os foguetes gigantes, e ela dá as luvas dela para ele. A neve começa a cair em volta deles, e eles andam de mãos dadas até verem um banco. Decidem sentar ali juntos. Rich pergunta se ele vai fazer alguma coisa com ela. O que você quer dizer com isso? Red joga a capa sobre ela, cobrindo ela e abraçando ela contra ele. Ficam ali deitados um do lado do outro, e ela diz que se ele continuar olhando para ela, vai perder a neve caindo. Ele responde que essa é a única vez que vai conseguir vê-la no meio da neve caindo. Ela então diz que não tem ninguém por perto, e ele puxa a cobertura e beija ela. Enquanto isso, Red e Rich vão até uma Ondina que tá se sentindo mal. Ela dá as boas-vindas e Rich cobre os olhos dele e empurra seus próprios atributos contra ele. Rich manda ela colocar roupa e ela diz que vai. Ela coloca roupa. No dia seguinte, Ruth decide que quer curar ele, mas sem usar os poderes dela. Então a companheira conta sobre uma botica na cidade que também vende aquecedores de mão. Ruth entra na botica e finalmente vê o irmão e abraça ele. Ruth pergunta por que ele deixou o grupo, e ele diz que saiu para checar o Lorde Demônio. Porém, ela conta que Ares contou uma história diferente, e isso incomoda Red porque Ares quebrou a promessa. Ele revela a verdade sobre o motivo de ter saído, e ela diz que também vai morar nessa cidade agora. Rich entra vendo Ruth e fica chocada. Ruth e Rich se encaram intensamente, e Rich pergunta o que ele vai fazer. Ele responde que vai ficar ali e tocar a loja com ela. Ruth diz que ela não precisa se preocupar porque também vai se mudar para essa cidade. Ruth começa a desmoronar porque tá indo contra a bênção de heroína dela. Então bebe a bênção do diabo para enfraquecer mais uma vez. Ao pôr do sol, Rich diz que ele deve ir apoiar Ruth. Dessa forma, pode estar lá quando Ruth precisar dele e salvar esse mundo. Segura a mão dele dizendo que devem conversar sobre isso de novo, com Ruth por perto. No dia seguinte, Rich decide ter uma discussão profunda, do jeito que fazem nos animes. Decidem ter uma batalha intensa de atributos no banho. Ruth pergunta se ela já tomou banho com o irmão, e Rich responde que sim. Ruth conta que o irmão dela nunca mudou e sempre foi muito mais forte que ela. Conta sobre uma vez quando tinha 5 anos e era a heroína, então teve que salvar uma pessoa. Um urso gigante veio matá-la, mas ela sabia que tinha que salvar a pessoa na frente dela. Ruth foi derrubada e nocauteada da batalha, mas ainda se curou. Continuou tentando atacar contra o urso coruja, mas foi derrubada de novo. Achou que ia continuar sofrendo assim se sobrevivesse, e que as pessoas iam achar ela uma criança estranha e assustadora. Achou que já estava bom, mas queria continuar vendo o irmão. Gritou pro irmão ajudá-la! Ele abraçou ela pedindo desculpas por demorar tanto para chegar até ela. Ruth conta que isso a fez feliz, e são essas memórias que permitem ela continuar vivendo. Ela não sente mais nenhuma sensação, como a água morna ou o gosto do leite quente que costumava beber com ele. A única razão de gostar dessas coisas é porque elas lembram da felicidade que sentiu quando compartilhou com o irmão. Ruth conta pra Rich que ficou com ciúmes dela porque viu ela chegando cada vez mais perto do irmão e desejava que também pudesse se aproximar do irmão, mas só continuava se afastando. No dia seguinte, Rich e a companheira de Ruth saem para encontrar um jeito de ajudar Ruth. Red é recebido por Danan na cidade, conversam e Danan diz que Gideon era uma força formidável que conseguia manter o grupo inteiro junto e que era um homem de verdade. Gideon diz que não pode voltar com ele, e Danan percebe que ele deixou o grupo por vontade própria. Red conta que Ruth tá ali, e Danan sai pra ajudar Ruth. Red fica assustado vendo que Danan não tem o braço direito e pergunta o que causou isso. Mas Danan simplesmente vai embora. Ares também tá na cidade, e alguém bate na porta. Danan aparece e diz pra Ares que Gideon tá nessa cidade. Danan pergunta onde a heroína tá, mas Ares se recusa a contar.
Ares implora pro Danan levá-lo até a botica, e que vai arruinar a vida do Red por ter interferido com ele e a heroína. Vão até a botica e destroem todas as poções e quebram tudo na loja. Ele pega uma faca na cama e rasga ela, destruindo a cama onde costumavam dormir. Danan diz que isso tudo foi uma grande perda de tempo, mas sorri pra si mesmo. Enquanto isso, Danan tá correndo com Red e contando a história de como perdeu a mão direita. Hit e Tisse estão andando nos Dracos, e Red alcança elas. Hit diz que já viu Danan e que sente muito por não ter contado antes. Ele pergunta se ela notou algo estranho, e ela responde que não. Red percebe que ela provavelmente foi enganada, porque o Danan que ela viu ainda tinha os 2 braços. Red explica que a mão direita do Danan foi arrancada a dentadas pelo Lorde Demônio. Então, a pessoa que ela viu provavelmente era o Lorde Demônio tomando a forma dele depois de consumir o braço do Danan. Red diz que vai lutar ao lado de Ruth, porque se isso continuar, a vida deles vai ser insuportável, e ele quer viver uma vida pacífica com ela. Ela concorda dizendo que vai se tornar a campeã Hit mais uma vez. Red corre em direção a uma caverna e encontra Godwyn sentado dentro. Pergunta onde Ruth tá, mas ele se recusa a responder. Segura o braço dele por trás, fazendo ele gritar, causando Ruth a aparecer. Revela que Tisse contou sobre a bênção do diabo, e que também vem procurando um jeito de suprimir a bênção dela esse tempo todo. Ela pergunta por que ele tá fazendo isso a vida inteira, se a vida toda dele foi só tentando salvar o mundo. Ele responde que vem fazendo tudo isso a vida inteira porque ela é preciosa pra ele. Vem se preparando a vida toda pra poder sempre estar ao lado dela e fazê-la feliz. Ela fica chateada sabendo que vem fazendo todas as coisas que não deveria só pra poder ficar com Gideon, e pede pra ele perdoá-la. Ele conforta ela, abraçando ela. Juntam-se de volta com Tisse e Hit, mas um enxame de olhos vem atacá-los. Ruth ataca de volta, correm em direção à fonte e encontram Ares no fim. Ele diz que vai fazer de tudo pra ficar ao lado de Ruth. Tenta atacar Red, esmagando ele contra a parede e triturando ele. Diz pra Ruth voltar com ele, mas ela simplesmente esfaqueia ele, dizendo que ele não vai morrer, mas é melhor ficar longe deles pro resto da vida. O homem tomando a forma de Danan se transforma. Dá uma poção de cura pro Ares, dizendo que pode ajudá-lo a ter a heroína de volta do lado dele, com uma arma especial escondida embaixo. Danan chega no local com Theodora, e ela pede desculpas por quaisquer decisões que possa tomar. Danan não entende, mas corre pra frente destruindo as paredes. Enquanto isso, o metamorfo tá andando com Ares. Mas Danan aparece e joga a lâmina nele. Começam a atacar um ao outro, e Danan usa o braço único pra socar ele. O metamorfo diz que ele ficou mais forte com a mão esquerda graças à mordida, e continua socando ele e destruindo ele contra a parede. Pede ajuda do Ares, e Ares luta internamente sem saber se deve atacar Danan. Porém, ele acaba mandando um dardo elétrico contra ele, parando ele no lugar. E o Lorde Demônio consegue esfaquear Danan. O Lorde Demônio finalmente se transforma na forma real e começa a atacar Danan. Mas ele consegue bloquear as espadas e esmagar elas com os dedos. Porém, uma lâmina entra no peito de Danan. Mais uma vez com o pé do Lorde Demônio. Ares percebe que se sente calmo, já que essa não é a primeira vez que trai um amigo. Ares e o Lorde Demônio descem as escadas, e ele vê os exterminadores de demônios sagrados ali. Deveria existir apenas um deles. Mas de alguma forma o Lorde Demônio tem 5 escondidos. Explica que são chamados de Vingadores Sagrados, e que a heroína é na verdade uma réplica, igualzinho às espadas que ele tem. Se ele quer que Ruth volte a ser heroína, ela deve empunhar um Vingador Sagrado. E todos os laços humanos, que é o relacionamento com Gideon, devem ser destruídos matando ele. O metamorfo aparece na frente de Hit, e ela começa a atacar ele. Red ajuda ela, mas Ares começa a atacar contra eles com projéteis de chamas. Ruth bloqueia os ataques, dizendo que vai perdoar ele se render agora. Invocam as habilidades um contra o outro, mas elas se cancelam. Godwyn tenta fugir para salvar a vida, mas um dragão vem, e Tisse salva ele. Albert encontra Danan e dá uma poção para ele beber. Enquanto isso, Ruth invoca um ataque de redemoinho que abala Ares e o Lorde Demônio. Ele percebe que Ruth é mais forte que qualquer heroína anterior, mas um estrondo vem de baixo, e Theodora amarra Hit e derruba ela. Começa a atacar Ruth, e Ruth pergunta por quê. Theodora diz que vem seguindo ela porque ela deveria ser a heroína, mas se desviou disso. Colidem uma contra a outra, e Ruth desvia e pula pra longe. Um dragão vem e pisa nela, e Theodora diz que mesmo que Gideon seja o espadachim mais forte vivo, ele não pode salvar aqueles queridos pra ele sem a heroína. Red chuta o dragão chamando o raciocínio de Theodora de absurdo, porque ela tá colocando Ruth numa posição contra a vontade dela. O dragão começa a atacar Hit e Gideon salva ela. Ares arma uma armadilha em cima deles e Theodora tenta atacar, mas é cortada no lugar. Ruth tenta alcançá-los, mas o Lorde Demônio bloqueia ela. Red e Ruth estão caindo prestes a serem esmagados. Porém, Danan aparece dizendo que nunca vai permitir que os companheiros morram.
invoca um punho de dragão que alcança acima e manda Red e Rich voando de volta pra cima. Ares invoca um dardo elétrico contra ele e Rich tenta protegê-lo, mas sente dor. Tisse conseguiu prender ele com a teia de aranha e Gideon finalmente corta os braços dele e acaba com ele. Enquanto isso, Ruth teve a espada quebrada pelo Lorde Demônio. Ele aprimora todos os exterminadores de demônios para atacar Ruth. Ela continua a aparar, mas ele chuta ela para baixo. Joga a lâmina nele, perguntando se era tão ruim assim ela querer viver a vida normalmente. Ele responde que é, porque esse mundo precisa de uma heroína para a humanidade. Ela diz que um fogo de raiva queima dentro dela, e isso faz ele ficar defensivo. Ela corre pra frente em velocidades que desaparecem, socando contra os 4 exterminadores de demônios e quebrando eles. Então ela vai e corta ele. Porém, ele fica feliz que pelo menos conseguiu fazer ela segurar um desses vingadores sagrados, já que agora ela perdeu a mente. Ela volta pronta pra matar o próprio irmão. Porém, quando ela corta, ele bloqueia com a espada de bronze. Chuta a espada pra longe dela e ela abraça ele chorando. Ele conforta ela. Voltam pra casa juntos. E Ruth aproveita sentir a neve pela primeira vez. Já que a bênção de heroína finalmente foi embora e ela pode ter sensações normais de novo. Vão e relaxam na grama e Ruth pergunta se vão ficar juntos pra sempre. Ele responde que nunca vai deixar o lado dela de novo. Nos dias seguintes, Ruth conta pro Red que tá triste ultimamente, preocupada que ele vai sumir na manhã seguinte. Ela diz que ele tem a bênção de guia e que sempre quer ajudar as pessoas a alcançarem os objetivos. Ela diz que tem medo que ele queira ir e guiar outra pessoa, e que deixaria a loja e a cama deles, especialmente depois que tudo foi destruído. Ele diz que precisa dela, e que ela é a única razão de voltar pra loja e pra cama. Conta que se lembra de quando se encontraram de novo, e ela disse que tinha coisas que ele não sabia, mas que a deixou feliz. Diz que ele estava longe de ser perfeito, mas ela ainda queria ficar com ele. Explica que pode guiar alguém até conseguirem fazer sozinhos. Mas ela é diferente porque ela ainda queria ficar com ele, não importa quanta orientação ele precisasse. Conta que esse é o fim da jornada dele, e que vai ficar com ela pra sempre, e que ama ela mais do que ela consegue imaginar. À noite, ela senta na cama, e ele começa a desenvolver atributos com ela. Ela faz cócegas nele, e empurra ele pra baixo, acidentalmente revelando os atributos dela. Ela pergunta se ele viu a personalidade dela, e ele diz que foi incrível. Ela diz que tem algo faltando, e se levanta. Desenvolve atributos e fica na frente dele. Então abraça ele, e ele diz que não consegue mais se segurar. Ela sente o mesmo, e eles se beijam. E por hoje é isso. Se curte recaps de anime como este, comente qualquer coisa aí nos comentários. Eu sempre leio todos. Confere também esse outro vídeo aí, você vai adorar. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.